continuidade à nossa aula de projetos elétricos de painéis industriais, hoje vamos falar sobre os condutores elétricos. O condutor elétrico ele é utilizado para transportar energia elétrica ou transmitir sinais elétricos. Os condutores empregados em grande escala são normalmente fabricados em cobre ou alumínio, podendo o conjunto ser isolado ou não, e são classificados em três tipos. Fio, que é um condutor maciço rígido, composto de uma única via. Cabo, que é um condutor composto de um conjunto de fios isolados ou não entre si, também conhecido como cabo flexível. E barra, que é um conjunto rígido de seção transversal retangular, uma barra de cobre normalmente. Para a construção de painéis elétricos, normalmente utiliza-se cabos e barramentos de cobre. Fios rígidos não são recomendados. Quanto à capacidade de condução de corrente, deve-se levar em consideração a temperatura ambiente, que deve ser a mesma temperatura do interior do painel ou quadro elétrico, quando os cabos não estão carregados. Caso não se conheça o valor dessa temperatura ambiente, considerar 40 graus para o mesmo. Deve-se observar ainda o tipo de instalação, se é aglomerada ou livre. No caso de painéis industriais, a gente vai considerar sempre instalação aglomerada, ou seja, os cabos vão estar dentro de canaletas. E devemos levar em conta a tabela a seguir. Se olharmos para essa tabela, ela nos mostra qual é a capacidade de corrente em função da bitola do cabo. Então aqui nós temos a condução de corrente por uma instalação aglomerada. O que significa? Os cabos vão estar dentro de uma calha. Esse é cabo PVC 70 graus. Dependendo do tipo de cabo, isso pode alterar também. Então vamos pegar um exemplo. Suponhamos que eu veja um cabo com uma bitola de 1 mm². Se eu tiver dois condutores dentro da calha energizados, a capacidade de cada cabo é de 11 amperes. Porém, se eu tiver 3 condutores carregados, normalmente em sistema trifásico são 3 condutores, a capacidade de cada cabo diminui para 9,4 amperes. Se olharmos um outro exemplo, se pegarmos agora um cabo de 2,5 e tivermos 2 cabos alimentados, qual é a capacidade de cada cabo? 18,9 amperes. Porém, se eu tiver 3 cabos alimentados, essa capacidade diminui para 16,5 amperes. Quanto à capacidade de condução de corrente, devemos levar em consideração a temperatura ambiente, que deve ser a temperatura do interior do painel ou quadro elétrico, considerando os cabos não energizados. Caso não se conheça esse valor, devemos considerar 40 graus para essa temperatura. Condutores fase neutra e terra. O que devemos considerar para o condutor fase? A seção dos condutores de fase em circuitos de corrente alternada e dos condutores vivos em circuitos de corrente contínua não devem ser inferior ao valor dado na tabela a seguir. Essa tabela, tirada da ABNT 5410, nos mostra qual é a seção mínima do condutor em milímetros quadrados que podem ser usados. No caso de cabos isolados, para circuitos de força, mínima seção 2,5, iluminação 1,5, circuitos de sinalização e de comando 0,5 milímetro quadrado. O que significa isso? Não podemos nunca usar bitolas de cabos menores do que isso aqui. No caso de condutores nus, que não utilizaremos em montagem de painéis, circuitos de força 10 milímetros², circuitos de sinalização e controle 4 milímetros². No caso de aparelhos especiais como os motores, os transformadores, esse sempre vai ter que observar qual é a norma para esse aparelho. Tá? Isso a ABNT fornece essas tabelas também. E no caso de aplicações de extra baixa tensão, sempre no mínimo 0,75. Ok? Aqui vamos fazer apenas alguns esclarecimentos.
O que vem a ser um circuito de comando? O circuito que utiliza baixa corrente e componentes que vão permitir a energização da bobina do circuito de força. Então, sempre corrente baixa. Circuito de força é o circuito principal do contator. Normalmente é contator que se usa, tá, para circuito de força. Ele permite a ligação de motores que utilizam correntes elevadas. Então aqui sempre a bitola dos cabos vão ser maiores. E o que vem a ser circuito de sinalização? São circuitos auxiliares que vão utilizar baixa corrente e vão permitir a energização de lâmpadas sinalizadoras com a finalidade de informar visualmente ocorrências de funcionamento de um sistema. Se a máquina parou, se houve uma parada por excesso de temperatura. Então, são sinalizadores luminosos. Em relação ao condutor neutro, o que podemos falar sobre as bitolas? Ele não pode ser comum a mais de um circuito, ou seja, se nós tivermos, por exemplo, um circuito de acionamento de um motor e um circuito de acionamento de uma bomba, cada um vai ter o seu cabo neutro independente. E a bitola dela deve ser a mesma do condutor de fase. O cabo que você estiver usando para a fase deve ser usado no condutor neutro, mesma bitola. Circuitos trifásicos com neutro, o condutor neutro ele deve ter a mesma seção do condutor de fase para cabos até no máximo de 25 mm². Cabos com seção superior a 25 mm até 50 mm², a seção do condutor neutro deve ser a de 25 mm². E acima de 50 mm, sempre utilizar o condutor neutro metade do condutor da fase. Então, se o condutor de fase tiver 75 mm², no mínimo metade deve ser usado para o condutor neutro. A respeito do condutor terra, o que podemos falar? Condutor de aterramento ou proteção é o componente que vai ligar as massas entre si ou a um terminal de aterramento principal. Todos os elementos condutores estranhos à instalação e todo objeto metálico que apresentar risco de entrar em contato com partes ativas, condutoras do circuito, também devem ser aterrados. O condutor de aterramento, então, tem por finalidade impedir a permanência de uma tensão demasiadamente elevada que possa pôr em risco a vida de pessoas e animais em partes condutoras que não pertencem ao circuito. Exemplo, carcaças de equipamentos, portas de painéis, placas de montagem, tudo que for material condutor pode conduzir tensão e provocar um acidente. A seção do condutor de proteção, ela pode ser determinada através de uma tabela que veremos a seguir. Se a aplicação dessa tabela conduzir a valores não padronizados, devem ser usados condutores com a seção normalizada sempre acima. Os valores da tabela são válidos apenas se o condutor de proteção tiver o mesmo material do condutor de fase. Essa tabela nos mostra a seção dos condutores de fase e a seção mínima do condutor de proteção em relação a esses condutores de fase. Por exemplo, todos os condutores de fase que forem abaixo de 16 mm², nós devemos utilizar um condutor de proteção com o mesmo diâmetro da seção de fase. Então, se a fase tiver 10 mm², vamos usar uns 10 mm² também para proteção. Agora, se o cabo de fase estiver entre 16 e 35 mm², nós devemos usar um cabo de 16 mm² como seção de condutor. No caso de ser maior que 35, qualquer seção maior que 35 do condutor de fase, o condutor de proteção deve ser a metade do valor utilizado. Exemplo, estou usando um condutor de 50 mm² de fase. Vamos usar um cabo de 25 mm² para condutor de proteção. Isso está na norma ABNT 5410. Tá? Qualquer condutor de proteção que não faça parte do mesmo cabo ou do mesmo invólucro que os condutores vivos deve ser sempre nunca inferior a 2,5 mm² se tiver
proteção, né? Então, cabos com proteção mecânica, né? Não pode ser cabo nu. E os cabos sem proteção mecânica, 4 milímetros quadrados. Qual é a padronização das cores dos condutores? As cores, elas são utilizadas para diferenciar os condutores dentro de um painel elétrico. Vão ter duas possibilidades. O padrão vai ser adotado por quem está fabricando o painel, então ele pode adotar um padrão para todas as cores, ou ainda o padrão exigido pelo cliente. Muitos clientes têm uma padronização própria e o fabricante deve respeitá-la. Por exemplo, qual é o padrão que a WEG adota como padrão de cabos? Então a WEG ela adota todos os cabos de força são na cor preta. E aí eles identificam através de fitas, nas cores azul, branco e violeta, os condutores de fase U, V e W. Então, azul para o U, branco para o V e violeta para o W. Fiação de comando, se for tensão de 24 volts, eles adotam cor vermelha para o positivo, por 24 volts, e azul para o terra, 0 volts. Se a tensão for maior de 24 volts, eles adotam a cor cinza para o positivo e o azul para o 0 volts. No caso de iluminação em módulo de desmodificador, eles adotam cor amarela para o positivo e azul para o 0 volts. E os cabos de aterramento são na cor verde e amarelo. Então é um cabo verde com uma faixinha amarela. Isso é padrão também da ABNT. Relembrando o que vimos na aula de hoje, devemos ter em mente que os cabos devem ser dimensionados em função das correntes que circulam por eles. Porém, quando trabalhamos com painéis, temos a montagem com vários cabos, a capacidade máxima de corrente diminui em função da bitola, por ter mais de um cabo passando pela mesma canaleta, e devem ser observados. A norma prevê também uma padronização para os diferentes tipos de cabos. Cabos de fase, cabos de aterramento, cabos de comando, cabos de força, e devem ser observadas. Todos são padronizados pela norma 5410 da ABNT. Com relação também às cores, devemos padronizá-las de forma a permitir uma fácil manutenção ou respeitar a padronização que os clientes nos pediram. Na próxima aula estaremos falando sobre canaletas, trilhos e outros componentes que fazem parte da montagem de painéis. Obrigado e até a próxima.